Kamate! Kaora, Kaora! Kamate! Kaora, Kaora! Landa, nerds! Bem-vindos ao Nerd Office em clima De revolução? Olha aí, Azaghal, muito bom. Mas o Brasil tá pegando fogo, né, cara? Tá, não devia, né? Não precisava estar pegando fogo. A gente podia estar subindo cara, na rua protestando. Sendo sincero, é inevitável. Ué, É muita gente. é que é muita gente. São muitos pensamentos diferentes. É muita coisa guardada, é muito sentimento. Vai ter os caras. Mas tipo assim, eu acho infeliz é horrível. que aconteça isso. É horrível, mas é inevitável. Mas é acontecendo. Então, bom, vai com cuidado, com responsabilidade. A gente já falou. A gente gravou um programa isso semana passada que foi um programa isolado, só sobre esse assunto, pra gente falar o que achava. A gente achou que era importante dar a nossa opinião e mostrar a nossa posição. E a gente não vai falar aqui sobre as manifestações de Nerd Office, que a gente grava com bastante antecedência e aí muita coisa muda, entendeu? E aí fica desatualizado. Porque tem acontecido muita coisa num período de tempo curtíssimo do dia pra noite. Então... E esse é o motivo, inclusive, que a gente não vai fazer nenhum Nerdcast sobre isso por enquanto. Por enquanto, exatamente. A galera vem perguntando no Twitter, quando que vocês vão fazer e tal. A gente vai esperar acontecerem mais coisas. Exatamente. Né? Não vai ser daqui a um ano, claro. Exato. Mas terem mais coisas acontecendo pra gente poder falar. Porque se a gente gravar hoje, é capaz de amanhã acontecer. Amanhã já não... E aí não faz mais sentido, entendeu? Então, a gente tá nas redes sociais direto, né? Sim. Falando sobre isso no Twitter, no Facebook e tal. Pode nas seguir a gente ruas, lá. estamos nas ruas. Estamos nas ruas também. Então vamos continuar com a nossa programação do Nerd Office, certo? Sim, certo. Uma das coisas que a gente faz muito bem aqui na Nerd Office Vender camiseta. Afinal, alguém tem que pagar as contas. E aqui, ó, está a camisa Brucutus Resolvem Tudo Sozinho, Azaghal. Lançamento da Nerd Store. Então já vai lá, pode ir lá na Nerd Store, nossos produtos. Você já sabe, pode confiar, etc. Né? Nós estamos lançando camisas que nem loucos. Tá demais, tá loucura. Mas esse é o nosso trabalho, então o que a gente fazer, né? A gente tá mandando bem. Mas vamos aproveitar para agradecer também o Felipe Teles, certo? Que mandou essas duas esculturas, estátuas do Nerdinho que estão aqui atrás. Olha só, cara, que maneiro. maneiríssimas. Muito, cara, olha que cara. Olha os níveis de detalhe, cara. Olha só, a espada acende. Muito maneiro. A gente quer conversar com você, Felipe. A galera que viu e que gostou, que quer ter uma, bota aí nos comentários que você que você gostaria de ter e tal, que a gente vai ver dependendo da resposta da galera e dependendo da resposta do Felipe, a gente pode tentar produzir uma série limitada, quem sabe. É verdade. Muito bem, Azaghal, vamos para a Nova Zelândia, gaveta mapa. Olha aí. Então, Azaghal, nós, no nosso roteiro ainda na Ilha Norte. Nós passamos por Auckland, eu vou tirar a mão que ela fica sempre perdida no mapa. Nós passamos por Auckland, depois por Hobbiton. Exatamente. E agora nós estamos em Rotorua. Exatamente. Nós vamos em dois lugares, em Waitomo Caves, que é mais pro lado, bota aí onde é a Waitomo Caves, o mapa. E depois de Rotorua, que é a cidade que tem muita cultura maori. Sim, muito legal. Então, e Waitomo Caves também. Essa região toda. Hoje o programa é Maori. É todo Maori, exatamente. Hoje é Maori. Kamate! Cara, esse é o nosso haka que a gente aprendeu lá. Nunca mais vamos esquecer esse haka, cara. E hoje o programa é sobre essa cultura. Então são as cavernas dos caras que eles descobriram. São, a gente não vai conseguir mostrar porque não dava pra ver. Mas tem uma caverna que tem os tals dos Worm Glows. Glowworms. Ou isso. Que são larvas. Exato. Minúsculas. Que brilham com uma luz azul tipo vagalumes. Bem Pandora. Cara, mas é inacreditável. Só que a luz é tão sutil que você tem que estar num breu completo dentro da caverna e a câmera... Não dá pra filmar. Olha que ridículo que a câmera consegue. Além das cavernas e dos Maori, a gente foi também ver escolas de inglês. Sim, afinal de contas, uhum. é para isso que nós estávamos lá. Exato. Também. Uhum. Então, se você quiser saber como estudar inglês, em que escolas, a escola Rotorua é um lugar muito legal. É.
pela localização. A escola foi fantástica, o pessoal super acolhedor, escola pequenininha, familiar quase, mas além disso, a localização perto de Hobbiton, perto das Waitomo Caves, dos vulcões, das lamas, puta, é um lugar maneiro, cara. Maneiro. Então, informações vários links aí, você que quer visitar, ou estudar, ou morar, ou se casar na Nova Zelândia. Então vamos visitar esta parte da Nova Zelândia igualmente fascinante. E agora nós estamos aqui na Waitomo Caves, mas quer dizer, não é... Waitomo é toda uma região aqui, descendo de Auckland, mais ou menos umas 2 horas de viagem, e é uma cidade e tal, e tem todo um complexo de cavernas, formações naturais fantásticas aqui, que você pode fazer vários tours. Eles têm tours de meia hora, de 40 minutos, de 4 horas, de 5 horas, tours que você vai de barco nas cavernas, que você se balança. É uma loucura, é um lugar cheio, é uma região linda, cheia de cavernas. E uma coisa muito interessante, eles têm aqui o que eles chamam de glowworms, right? Que são larvas que elas nascem e elas têm, como um vagalume, elas têm uma bioluminescência, uma coisa bem Pandora, e aí, o que elas fazem? Elas ficam 9 meses na forma de lava nas paredes e nos tetos das cavernas, e elas acendem a luzinha dela e elas criam uma teia de seda que agarra nos mosquitos que entram na caverna, e elas usam isso para se alimentar. Depois de 9 meses elas fazem um casulo com aquela seda, se transformam num tipo de mosquito sem boca e sem estômago, procriam, a fêmea vai, bota 140 ovos, ela quantos ovos, e aí ela morre 3 dias depois. É um ciclo de vida fantástico. E essas cavernas são cheias, não dá para filmar muito, porque a luz é muito fraquinha, a câmera não pega, mas se você iluminar você consegue ver esses strings, esses strings todos caindo, e é fantástico. Tem que vir aqui, tem que conhecer. These ones, we call them shawls, scarf, or curtain. But I like tissue, that was a good one. They are just as delicate like a potato chip. They're very, very delicate. Clients will be attached to these ropes by clips onto their harness. They'll then make their way out to this big black strap that goes to the ceiling. The guide will then clip them on, and they'll have to unclip themselves from the walls, and they'll swing out and around the corner. Wow. Big cave swing. Look how high up they are. So that's the Black Odyssey. So Rella is quite a small school, and the reason why Brazilians should come to Rella is that we have no Brazilians. Okay? We do not have a lot of South American students in Rotorua, but it's a fantastic city to visit and to work and to relax and to study. It's a fun city. It's a very welcoming city because in Rotorua we're used to welcoming visitors. Okay, so our school opened in 1993 and we have a very wide variety of programs. They can do general English, they can do Cambridge exams, they can have an adventure program, an activity program, and we have a family program. We take a wide range of ages.
So we are a very flexible school in our program. She went away for a while and worked, and then she came back to Rella and decided she really needed to get her English. We have a website called The Young Nerd, okay, but we do have social skills, and we really are nerds. So we think it's all the same thing, because geeks and nerds, they want in-depth information, like they said. They want to know more. The surface of the subject is not enough. They want to go deeper and discuss it with other nerds and geeks. Our vegetable garden was built by our students about 3 months ago, so that's also new. And today, your lunch, you're having a lot of salads and other things which have come from the school garden. So the students built it, and we have activities Around this subjects. We produce podcasts, Please trust me, I will not poison you, but some things may taste a bit strange. Então a gente vai preparar a nossa comida. A gente pega o nossa marmita e escolhe os ingredientes que a gente vai querer. E aí eles vão botar dentro de um vulcão. Tipo assim. Vulcão. E aí vai ficar tudo um pronto. buraco geotermal que sobe um vapor lá. Deus Polinésio vai fazer a nossa comida. Essa verdadeira comida divina. Gente. Exato. O bom de Rotorua é que você pode comer repolho sem medo. E por causa desses vulcões, esses gases geotérmicos, a cidade tem um cheiro peculiar. Exato. E um cara daqui falou: egg fart. Egg fart. Peido de ovo. Exatamente. A cidade inteira. Tem esse cheiro, alguns lugares mais fortes. Não tem como fugir. É a cidade onde você não tem medo. Aqui é a terra do demolidor. Você pode se largar à vontade. Você anda, sei lá, você anda mais rápido. Você ainda vê a pessoa na rua que não dá uma acelerada, você sabe o que tá acontecendo. Exatamente. Olha a pressão. Pressão. Would you like to learn? It was vital to their survival, you might say. Pegou jeito aí, rapaz. Olha o do Dave, olha o do Dave. Olha aí, rapaz. Toma essa, professora de educação artística. That's a precision instrument, surgically precise. This was brought in later, and that was used to remove the liver. So when they were disemboweled, this was taken in, and the tendon was in there, and it just went like that, and the liver came out clean and whole, one piece, undamaged. Wow! Everything, original. That's the only way they could do it was with a mussel shell. You cannot do this with anything else. So everything we use is original. Even this one. Not so simple. So, te whakarewarewa tanga o te ope taua a wahia, which means the gathering place for the war parties of wahia. Now this is interesting, because that's the third longest word in the world. The third? The third. As far as the first.
Caraca, tá ficando sinistro. Não me filma muito de longe não, porque deve estar parecendo uma bola de vôlei maori. Oi. Não, o cheiro é como se tivessem pegado 2 ovos cozidos, esmagados, enfiados no meu nariz. Bem, nós estamos aqui em Rotorua. Que lembra, né? O famoso. Rotorua. Exato. Significa segundo lago. Olha aí o cara. No meu maori avançado. É uma cidade que tem muita cultura maori, né? O berço da cultura maori acontece aqui. A gente está agora no Tepuia, que é um parque nacional, termal, geotérmico, eu não sei como chama, mas a gente está dentro de uma cratera de um vulcão. Na verdade, toda a cidade de Rotorua, ela está dentro de uma cratera gigantesca de um vulcão que nós torcemos muito para estar extinto. Né? Exatamente. E aqui é um parque que tem esses geysers, ou geysers, eu não sei como falar. Cada um acho fala que em português é geyser, eu acho geyser, horroroso. Geyser Arruda, né? Geyser. Aqui é geyser. Então, então tem esse clima de outro planeta, né? De rochas e lama borbulhando e fumaça saindo dentro das pedras. Mordor. É meio Mordor também, cara. É um lugar muito maneiro. E a gente tá esperando a Geyser Arruda explodir ali. Que é o grande fenômeno do dia quando ela explode. Então, excelente. Vejam mais Rotorua. Fui no banheiro e reverberou aqui. Uau! Nossa, cara. Então, essa aqui é uma dessas fontes termais de lama. Nossa, veio um cheirinho agora. Não, veio daqui, ó. Esse aqui, ó. É esse aqui, ó. É que tá quente, fazendo. mano. É Parece quente. que saiu realmente do cu do mundo. E 95 graus Celsius aqui. Nossa. Mas dizem que essa lama ela serve para tratamento estético. Se você pular aí, você morre bonito. É bom pras rugas, gente. Cara, aqui, cenários inesperados do Senhor dos Anéis. Lembra aquela cena que o Sam e o Frodo estão andando no pântano? E aí o Sam vai querer beijar o elfo morto? É aqui. Só não, Frodo. Olha, cara, é aqui. É impressionante. Cara, que cenário foda. É um E tem o cheiro da morte aqui, né? Tem o cheiro da morte violenta. Cheiro da morte. Mas, puta, o cenário maneiríssimo, cara. E tá frio, mas só Tá frio, mas tá quente. Exato. Não, mas aqui tá quentinho. Aqui... Sabe quando você se cobre um cobertor e peida? É a mesma sensação. olha esse cenário. Inacreditável, cara. Inacreditável. Você lavou na lamina, cara. Você vai deixar quanto tempo isso, sério? Ah, vou deixar, gente. Isso faz bem pra pele. Vamos, vem. Aí está a nossa comida. Uau! Esquentada pela natureza. Temperada também, né? E aí ela vai direto ali, ó, pro micro-ondas. E ele vai levar lá pro salão pra gente comer. Gostoso aqui, né? Tá com frio aí, cara? Eles botam as pedras fervendo aqui dentro, aí botam a comida, e aí enterram, deixam 3 horas, e aí depois agora... Tá. E eles tiram tudo, e aí eles vão preparar pra gente comer daqui a pouco. Comida maori. Tá com uma fome maori? Fazer uma tatuagem na cara de tanta fome que eu tô.
Māori came from Tahiti in 1340 AD, and it was through information handed down from generation to generation from their great ancestor Kupe, who first discovered New Zealand in 650 AD. So Kupe, he set off on a canoe by himself in search of a new land for his people, and he discovered this country. He named it Aotearoa, which means land of the long white cloud. And so after many, many years of warfare in Tahiti, our people decided they had enough and they wanted to move. And they wanted to find that land of Aotearoa that their ancestor Kupe had discovered. So they went about building massive canoes. And these canoes were said to have manned between 50 and 100 people. And they call that the migration of the Maori people. It's in our history. Now, of the 16 canoes that left Tahiti, only 7 canoes arrived in this country. So those 7 canoes form the 7 main tribes we have in this country today. Where our people first lived on the coast, they came inland and they discovered Rotorua. And tonight, you're visiting Ngāti Tama, one of the many sub-tribes of Te Aroa. The purpose of Tamaki Māori Village is to perpetuate our culture and show it to the world. Starts when we pick up all the people from town and we have a welcoming ceremony we call Pōwhiri. Whenever you visit a Māori village anywhere in this country, you must go through a welcoming ceremony. It's the only way you can get into a Māori village. You must be welcomed into the village. If you're not welcomed in, you have to stay outside all night. Whenever one tribe visited another tribe, it was for one of 2 reasons. You either went to visit for peace or you went to fight them. The reason you fought the other tribe was for their land or their women. In Brazil, you fight for women as well. And land. Sure. It happens all around the world. Yeah. Okay? We lay down a challenge to anybody who comes to our village. We call it the wero. So the chief of the village will come forward and he will place a peace offering on the ground. And a representative from each of the buses that came out this evening, we call them the chief. One of those chiefs will pick up the peace offering. It means that everybody that has come this evening has come in peace. Yeah. In the past, if you refused the peace offering or if you pick it up and broke it, that meant that you were about to have war. Okay. Yeah. That's when war would break out. You refuse the peace offering and you have to be ready to fight. So Tamaki Māori Village has set up this village to give people like yourselves an idea how our people lived. All of this entertainment is part of who we are. It's how we expressed who we were. The songs tell a story about people. They all tell a story about people. Before white men came here, we had no written language. So all of our history was stored up here and was brought out in our songs. Yeah. Our songs tell a story of who we are. The haka tells the story of how men went to war and they won the battle. Then men would get more tattoos on their face. The more battles you won, the more tattoos you have on your face. So some men would have the full facial tattoo, which meant they were a very, very good warrior. After the Europeans came, it was a well, you know that this happened in Brazil and all over America. There were a lot of fighting with the Europeans. A lot of fighting, yeah. A lot of fighting. But one of our Maori chiefs, after having many fights with the British, decided that we should all stop and sign a treaty. We call it the Treaty of Waitangi. And this treaty was actually signed in 1840. And it's probably the most controversial document in the history of this country because it was written up by the English. Oh, of course. And our people didn't understand English. Yeah. So we had to accept what they were telling us was the truth, when in fact it wasn't. Yeah, they actually basically stole our land. Yeah, and said that we can live here. You can live here on your own land, but you don't own it anymore. Mm-hmm. We own it. My parents weren't allowed to speak Māori. There were certain generations of my people who were not allowed to speak. 50 years ago, you were not allowed to speak Māori. You had to speak English. There was a law in the government which said you cannot speak the native language of this country. You must speak English. That's ridiculous. We've been here 700 years before white men come here. But we have to bow down to the law of the land.
But hey, we're moving on. I don't hate anybody. I don't hate European people. We're all New Zealanders. But do you think this integration of the two cultures just moving forward? Oh, it's moving No. forward. We have assimilated faster than any other indigenous culture in the world. Why? Because we decided to live as one people. Yeah. We knew if we were to continue fighting, that we would kill each other off, the Maoris and the British. So since 1840, I guess straight after the treaty, there were still people that were not happy that we had signed the treaty. But even today, there's some people who are not happy. But that's life. You got to get on with it. You know. I get on with it. The All Blacks, they do the Maori ritual, Okay. the Maori dance before the games, right? Yep. And do you think this is a good thing for this merge of the two cultures as a New Zealand culture? It's in every New Zealander, whether you're white, black, purple, or green. The haka represents this country. It represents the native people of this country. Yeah. And a lot of European New Zealanders respect that. What do you think? I love it. It brings people together. Yeah. It brings all New Zealanders together. Yeah. Yeah. Everybody, my name is Mike. I'm a haka teacher, and haka is a war dance of the Maori people, the indigenous people of the lands of the Long White Cloud. Haka is a dance or a exercise that was done prior to going into battle, so that when warriors moved into the battle lines, they could be hit several times about the head, mortal wounds even, but because they were psyched, because they were so psyched, they were able to move through the pain and continue the battle until they finally fell. The haka we're learning today is a haka by a man called Te Raupraha. When he was a young man, he was a little bit naughty, and as he was passing through Taupo, people of that area heard he was in the area and they chased him. They were wanting to even the score. When Te Raupraha was running away, he ran into a village, and sitting on the ground was a woman. She was checking sweet potato. Te Raupraha runs into the battle. He says, save me, please, these men are chasing me. If they catch me, they will kill me. And the woman points into the hole on the ground. Te Raupraha jumps into the ground. She lifts her skirts, moves over the hole, sits down on the ground with her skirts over the hole. So when the pursuers run into the village, all they see is a woman sitting on the ground. Te Raupraha is hiding in the hole. He can hear the footsteps of the searchers rushing about, and he thinks to himself, ka mate, I'm going to die. They're going to catch me, I'm going to die. The footsteps run away, search other parts of the village. He thinks, ka ora, no, I will live. And this haka is about a man's moments in darkness where he fears for his life, and at the end of it he jumps out and runs away. He survives. Haka is done to a rhythm. Haka is done to a rhythm, and it's the rhythm that helps build. Kamate, kamate, Kaora, kaora. Kamate, kamate. Kaora, kaora. Tēnei te tangata huru, huru. 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 Kamate, kamate. Kaora, kaora. Kamate, kamate. Kaora, kaora. Upane, kapane, fititera. Awe upane, kapane, pichitera. Kema, hingapakia, waiaya takiha. Kamate, kamate. Kaora, kaora. Kamate, kamate. Kaora, kaora. Tēnei te tangata huru, huru. Nana ne chiki mataka pititera. Upane, kapane. Upane, kapane, pititera. E agora vamos falar dos nossos amigos da Galápagos Jogos, os caras que estão arrebentando. Mas hoje não tem joguinho. Hein? Não mandaram joguinho pra gente jogar. Hoje não. Gosto tanto. Não, mas calma, que Agora eu sou gamer. Você é gamer agora.
Eles estão arrebentando, trazendo os card games e jogos de tabuleiros, designer games em português. Finalmente! Os caras... Chega de jogar os mesmos jogos há 30 anos, Exato, cara. olha aí quanta coisa legal no mundo, né? Exatamente. Chega desses joguinhos de 50 anos. Eles estão trazendo um jogo espetacular que a gente já jogou a versão em inglês, que eles mandaram pra gente. Chegando no Brasil em português agora, Zombicide. Puta, esse jogo... Pô, a gente não vai jogar no programa? Olha lá, pô. Quem Quero jogar de novo. Cara, esse jogo é irado. Irado. Tensão máxima. Tensão de você ficar nervoso, maluco. Cara, é muito maneiro. Esse jogo foi um produto do Kickstarter. Ele nasceu no Kickstarter, entendeu? A ideia do jogo. Pode crer. Ele conseguiu levantar $800 mil de investimento da galera no Kickstarter para ser produzido. Foi produzido e é um puta sucesso. E eu sei por que é sucesso, porque a gente já jogou mais uma foda. vez. Tem vários cenários, várias situações, vários modos de jogo, vários personagens. Exato, porque ele tem tabuleiros em módulos. Então, você não é só um tipo de jogo que você joga sempre. Você vai vendo que no manual de instruções tem vários. Jogo 1, jogo 2, jogo não sei o que, pega o policial, sei lá o que. Tem vários jogos com objetivos diferentes que você monta com os módulos com configurações diferentes, cara. É muito animal. Você joga... as peças? Cara, é foda. E eles têm uns personagens que lembram, mas que por direitos de copyright eles não podem parecer, mas eles lembram personagens como o John McClane, o Machete, o Sheldon, o Dia de Fúria lá, o Michael Douglas. O Michael Douglas do Dia de Fúria, cara, é muito maneiro, cara. E aí, cara, é um jogo cooperativo, você joga, não tem inimigo, você joga contra a mecânica do jogo, que é os zumbis, e é muito foda, cara. Esse jogo é muito legal. Você sente tipo assim, quando você tá sendo overrun por zumbi, cara, você vai, ai meu Deus, não sei o que eu vou fazer, não sei o que, pega o carro, atropela zumbi, cara. E se você demole, você morre fácil. A primeira vez que a gente jogou... A gente morreu, tipo, a terceira... Caraca, 3... Acabou. Metade do grupo. Cara, foi muito escroto, cara. Cara, Zombicide é muito maneiro mesmo. E olha, eles estão iniciando a pré-venda desse jogo hoje. Garanto o seu. No site deles. É o seguinte, o jogo vai custar R$249,90. Ok. Não é barato. Não é barato, mas eu vou te falar que é justo. É porque exatamente, é uma quantidade de peças... Quanto custa um jogo de videogame? Por aí, exatamente. E esse jogo, esse Zombicide, ele vai te dar tantas horas de diversão ou mais que um jogo de videogame. Você pode jogar até sozinho, sabia? Mas eu acho que o legal é você jogar com a galera. Não, com certeza. Mas você precisa botar uma máscara de Forever Alone e jogar sozinho. Mas dá pra jogar sozinho. Mas é muito maneiro jogar com a galera. É um preço justo. Então, não é baratinho. Porque ele tem muitos componentes, mas os componentes são todos irados. Só que, como eles vão fazer uma promoção de lançamento, vão baixar o preço pra R$199,90. Então, pré-venda aqui. Shopping Nerd, Gaveta! Caraca! Vamos pegar essa aqui. Ó, calma. Além disso... Você quer pagar quanto? Você quer pagar quanto? Você vai pagar R$199,90. Não vai pagar quanto você quer, não. Calma. Você vai pagar R$199,90. Além disso, eles pediram pra gente avisar que tá chegando por aí Munchkin 3... o Munchkin Zombies, o Citadels, facção nova do Summoner Wars, a galera que já joga Olha aí, Summoner a galera Wars. do Summoner Wars. E eles também trouxeram Game of Thrones Card Game, sabe? O Card Game Game of Thrones. Vai ter uma expansão que é o Rei dos Mares, que é da família Greyjoy. Então tem chegando a expansão e, cara, em primeira mão eles não anunciaram isso em lugar nenhum. Tem um Game of Thrones de tabuleiro da Fantasy Flight, que a gente já jogou, já postou foto. É foda. Animal, jogo de tabuleiro que você joga com o Westeros inteiro, cada um joga com a família. Jogo político. Totalmente político. Você faz aliança, trai o outro, chama de filho da puta, cara, é muito bom. Esse jogo vai vir em português pela Galápagos. Caraca. Os caras são... Informação em primeira mão, eles estão anunciando aqui no Nerd Office. Vai vir, cara... Pode confiar nesses caras que eles estão falando sério, cara. Galápagos Jogos, os caras são fodas, eles têm uma voz do Jovem Nerd, clica aí. Perguntinha da semana, Azaghal, essa eu sei. Por que o Azaghal não apareceu fazendo raga? Boa pergunta.
chiquita, toca a pizza inteira. Caura, caura, tem leite, tanga,